Todos sabemos que a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939 com a invasão da Alemanha na Polônia, onde os poloneses lutaram bravamente contra os alemães e, infelizmente, foram conquistados. A queda da Polônia pela Alemanha nazista significou aos outros países que a Europa estava em guerra. De um lado, o Terceiro Reich, formado pela Alemanha, Itália e o Japão, estava formado. E do outro, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil e outros países entraram em guerra contra esse eixo. Uma das grandes potências da época, a França, que lutou por um tempo e depois apelou pelo lado diplomático, não deu muito certo. Em 1940, a Alemanha nazista invadiu e conquistou a França. E por causa dessa conquista, os aliados decidiram formar uma operação para libertar a França. O Dia D, ou Operação Overlord, foi formado para libertar a França da Alemanha nazista. O desembarque na Normandia no dia 6 de junho de 1944 consistia em um desembarque anfíbio nas praias de Omaha e Utah, fazendo com que mais de 155 mil homens fossem à guerra. Mal sabiam os almirantes que no momento que os soldados descessem a rampa da lancha, seriam alvejados pelas armas alemãs, estabelecidas estrategicamente na costa da praia. Essa posição fez com que os aliados ficassem em desvantagem. O local também se favoreceu. Por causa da maré alta, por estar em equipamento pesado, muitos soldados pulavam do barco para fugir dos tiros e, consequentemente, afundavam na água e morriam afogados. Aqueles que ainda lutavam na praia lutavam para determinar uma linha de fogo contínua e quase não conseguiam. A primeira luta dos soldados foi sobreviver à praia e à maré. A segunda foi sobreviver aos morteiros que caíam sobre eles. A terceira era sobreviver ao fato de seus colegas, ou irmãos até, morrerem em sua frente. A primeira leva de soldados que foi à praia foram massacrados. A segunda quase teve o mesmo destino, se não fosse aqueles que sobreviveram estabelecessem uma defesa na praia e avançassem pela segunda linha de bunkers, e assim, com a ajuda dos almirantes dos navios, bombardearam as posições alemãs, risco que também podia ter sido sobre os aliados, por estarem em mesmas posições. Após os bombardeios dos navios aliados, os soldados conseguiram avançar para a última parte dos bunkers, e com uma luta difícil, conseguiram conquistar, e isso determinava o início da libertação da França dos nazistas. Essa ação só foi conseguida pois, na noite anterior, os aliados lançaram um ataque de paraquedistas na parte da Normandia, para conquistar as pontes e assim deter os reforços dos alemães. Uma estratégia difícil e perigosa, mas conseguiram. Após a batalha tensa na Normandia, os aliados conseguiram chegar em 25 de agosto em Paris e a libertou. Só no dia 7 de maio de 1945, a rendição dos alemães foi assinada.